Bom, pessoal, vamos retomar o último bloco da resolução 149. Nós vamos estudar agora a parte quinta da resolução. Já vimos as 4 primeiras. E essa parte quinta da resolução 149, ela trata justamente do julgamento da autuação e aplicação da penalidade. Lembrando que quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito. O agente da autoridade de trânsito, que é onde você vai se encaixar, você vai ficar responsável pela fiscalização, pela lavratura do auto de infração de trânsito, mas a efetiva aplicação é de competência da autoridade de trânsito, que também é competente para julgar a autuação. Vamos, para deixar o estudo bem completo, fazer a leitura para a gente encerrar esta resolução. Artigo 9º. Interposta a defesa da autuação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º dessa resolução, caberá à autoridade de trânsito apreciá-la. Foi o que a gente já falou. Cabe competência à autoridade de trânsito. Se essa defesa for acolhida, o que acontece com o auto de infração? Ele é cancelado. Seu registro é arquivado e a autoridade de trânsito ela deve comunicar o fato ao proprietário do veículo, que é o que dispõe aí o parágrafo 1º. Vamos lá. Acolhida a defesa da autuação, o auto de infração será cancelado, seu registro será arquivado e a autoridade de trânsito comunicará o fato ao proprietário do veículo. Parágrafo 2º, artigo 9. Em caso de não acolhimento da defesa da autuação ou de seu não exercício no prazo previsto, a autoridade de trânsito ela aplica a multa, ela expede a notificação da penalidade, que é justamente disso que a resolução 149 trata, né? Uma das tratativas é justamente o processo administrativo da notificação da penalidade. Então, se a autoridade de trânsito aplicar a penalidade, deve expedir essa notificação, da qual deverão constar, no mínimo, os dados definidos lá no 280, que a gente já viu exaustivamente, do CTB, tá certo? No mínimo, os dados definidos lá no artigo 280 do CTB, ou previsto em regulamentação específica, e a comunicação do não acolhimento da defesa, quando for o caso. Estamos no parágrafo 3º do artigo 9º ainda. Ó. A notificação da penalidade e multa deverá conter um campo para autenticação eletrônica a ser regulamentado pelo órgão máximo executivo da União. Pessoal, quem é o órgão máximo executivo da União? É o Denatran, né? O CONTRAN é o órgão máximo consultivo, né? Então cabe aí ao Denatran especificar aí esse campo para autenticação eletrônica. Parágrafo 4º. A notificação de penalidade e multa imposta a condutor será encaminhada ao proprietário do veículo. Veja aí, responsável pelo seu pagamento, como estabelece o parágrafo 3º do artigo 282 do CTB. A gente viu que essa resolução 149, ela impõe aí ao condutor o dever de identificar, ao proprietário, né, o dever de identificar o condutor infrator, para que ele venha se responsabilizar pela multa, pela advertência, pelas penalidades de multa, de advertência e também a atribuição da pontuação referente a essas punições. Só que depois a gente viu a 108 que diz que é o proprietário, sempre será o proprietário o responsável pelo pagamento da multa, porque pode ser que o condutor infrator não venha pagar e o proprietário então será, né, o devedor, ele deverá pagar. E o parágrafo 4º, artigo 9 da resolução agora ele acaba ratificando o que a gente já vinha estudando. Veja, a notificação de penalidade e multa imposta a condutor, né, o órgão ou entidade executiva que multou notificou lá a penalidade da multa imposta ao condutor. Né? E essa notificação é encaminhada ao proprietário. Por quê? Porque se o condutor não pagar, o proprietário ele é sempre responsável pelo seu pagamento. Tá certo? Artigo 10. A autoridade de trânsito poderá socorrer-se de meios tecnológicos para julgar a consistência do auto e aplicar a penalidade cabível. Lembra das chaves? Regularidade e consistência são requisitos aí para que haja uma subsistência, para que o auto de infração de trânsito seja subsistente, né? Então, regularidade e consistência, nunca se esqueçam disso. Artigo 11. Não incide qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, nos arquivos do órgão ou entidade executivo de trânsito responsável pelo registro do veículo até que a penalidade seja aplicada. Isto significa dizer que, enquanto houver recurso da penalidade, estiver em trâmite, o condutor ou o proprietário estiver recorrendo daquela penalidade, isso não vai obstar o licenciamento do veículo, tá certo? Pode ser licenciado sem que haja o pagamento, porque ela ainda vai constar em trâmite. Agora, quando efetivamente aplicada, né, acabou lá o recurso e ela estiver
apta a ser cobrada, aí sim restringe aí o licenciamento, a transferência do veículo, caso não se quite o débito da multa, tá certo? A parte sexta da resolução, ela trata os recursos administrativos contra a imposição da penalidade. E o que dispõe o artigo 12? Ele simplesmente trata que da imposição da penalidade caberá ainda recurso, primeira e segunda instância, na forma do 285 do CTB. Gente, primeira instância, primeiro você recorre à JARE, né? Se você receber uma multa, você vai recorrer à JARE. Caso não seja provido seu recurso, você ainda tem a segunda instância, que aí no caso é o CETRAN, tá certo? Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos desse código serão cadastradas no RENASH, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, tá certo? Haverá então esse cadastramento da penalidade aplicada. Para finalizar a resolução, a parte sétima, ela traz as disposições finais. E aqui não vejo nenhuma possibilidade de ser cobrada essas disposições finais na prova de vocês, já vista que já ocorreu o seu exaurimento. Por exemplo, o artigo 13, ela fala que até que o órgão máximo executivo da União, ou seja, o DENATRAN, defina o procedimento, que já aconteceu, né? No que se refere aí ao talão eletrônico, ficam convalidados os autos de infração até então lavrados. Isso a gente está falando da resolução 149 de 2003, então isso daqui já foi regulamentado. O 14 vem trazendo também um prazo, né, para que os órgãos e entidades executivas de trânsito venha se adaptar a essa resolução, que o prazo foi de 180 dias, já também esgotado, e a resolução ela entrou em vigor na data de publicação. Então, a parte sétima, disposições finais transitórias, não terá nenhuma potencialidade de cair. Agora, as demais que a gente viu, né, as 6 primeiras partes da resolução, todas elas são de extrema importância, você tem que ficar atento para que venha fazer uma boa prova. Caso seja cobrada alguma questão da resolução 149, você está com certeza apto a responder depois do estudo que foi feito aqui. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima aí.